Existe uma parte da medicina que a gente não aprende nos livros. É aquela que nasce do olhar, da escuta ou da presença. Porque chega em um momento que o médico, ele percebe que não se trata mais de diagnóstico, que ele está cuidando de uma vida. E é sobre esse olhar que transforma a medicina em humanidade que nós vamos compartilhar e conversar no tema de hoje. Olá, eu sou a Renata Bressan. E esse é o meu podcast, Sem Pedir Permissão. E a minha convidada de hoje é a doutora Valéria Penariol Grosso, especialista em nutrologia e reposição hormonal. Seja bem-vinda. Muito obrigada por você aceitar esse meu convite para participar desse bate-papo. Renata, eu que agradeço. Tô adorando esse projeto e obrigada pela apresentação. Então vamos lá? Vamos. Vamos entrar nesse nosso bate-papo. Vamos entrar. Valéria, conta pra gente como é que foi esse caminho, essa sua chegada para a medicina. Foi por curiosidade? Foi por expectativa? Como é que foi essa tua jornada até a medicina? Olha, a medicina, meus pais falam que desde os meus 5, 6 anos eu já falava que eu queria ser médica. Tá. Então, assim, eu não me recordo daquele dia em que, nossa, eu tomei essa decisão. Eu já cresci com ela, assim, né? Então, eles falam que desde os 5, 6 anos eu era muito estudiosa, muito dedicada, muito persistente. Eu acho que não foi a medicina que me escolheu, acho que eu escolhi e persisti ali na medicina. Persistente, a gente sabe que você é mesmo e desafiadora também. Exatamente. E aí, você ingressou na faculdade, se formou com quantos anos? Eu me formei com 26 anos, 26 Tá. anos. Já tenho 20 anos de formada. Mais de 15 anos só de UTI, né? E o casamento veio na sequência? Como é que foi? Eu casei logo que eu formei. Né? Logo que eu formei, eu casei, já tivemos o primeiro filho, né? Seu marido médico também? Fábio, médico, tivemos o Henrico. Logo na sequência? Bem na sequência, naquele momento tumultuado, e terminando de formar, entrando no mercado de trabalho, começando uma residência médica. Foi uma fase, assim, bem tumultuada da minha vida ali, muito difícil conciliar tudo. Família, trabalho, estudo. E aí vem uma curiosidade. Por que é que você, inicialmente, aí dessa tua jornada, você escolheu a UTI? A especialização aí nessa parte tão tensa, tão desafiadora para um ser humano. A UTI eu escolhi no último ano de medicina. Eu passei pelo estágio da UTI, não era a minha intenção fazer UTI. Eu falava que ia fazer gastro, ia ser gastroclínica. E aí, quando eu fiz o primeiro mês de estágio na UTI, aquilo me fascinou, sabe? Tá. Aquela intensidade, aquela decisão rápida. A UTI é muito isso, né? Tudo muito intenso, muito rápido, né? A vida ali na sua mão. Então, eu gostei muito dessa adrenalina, desse desafio. Eu acho que eu gosto de desafios. E eu acho que a UTI me trouxe muito isso. Muito intenso. E eu gostei disso. E eu acredito que eu fico imaginando aquela cena. Você nos corredores ali daquele hospital silencioso, aqueles aparelhos apitando, aquelas máquinas monitorando, aquela tensão lá entre a vida, a morte. Você, por alguns momentos, existe um grande medo. Será que estou acertando? Será que eu estou errando? Como é que você conseguia dar um suporte mental na sua consciência com relação àquelas suas atitudes? Então, assim, eu sempre me dediquei muito na parte de estudar, da parte técnica. Só que eu sei que a gente tem um limite entre a parte técnica e aquilo que precisa e que vai acontecer. Então, no começo, eu me sentia muito incapaz quando uma vida não era salva. Mas com o tempo, eu fui entendendo que eu estava fazendo o que tinha que ser feito, mas que eu não conseguiria controlar tudo na vida. E a partir daí, a UTI me deixou mais leve. Então, para mim, a UTI, embora todo mundo ache que é um lugar pesado, para mim é um lugar leve. Porque a gente sabe o que a gente está fazendo, mas que tem certas coisas que a gente não vai conseguir controlar. E eu fico imaginando que você lidou muitas vezes com a morte de perto, Exatamente. né? E aí você retornando para sua casa.
com filho, com marido. Lá, um ambiente que você tem que decidir a todo momento. Uhum. Chega em casa com a outra rotina do lar. Como que era? Você deixava, o marido falou assim, não, agora é você que vai decidir. Eu quero um pouco de paz. Ou não, você sempre Não. teve esse... Eu acho que eu sou muito intensa, eu acho que eu carrego, eu acho que eu saio do hospital, chego em casa ainda ligado um pouco no 220, e aí eu vou tentando aí me controlar, amenizar. Como é que você faz esse equilíbrio emocional? Eu acho que o equilíbrio emocional, assim, desde quando eu comecei minha carreira, foi buscando na atividade física. É. Eu falo que, assim, era minha válvula de escape, né? Eu sempre fiz, você sabe, vários tipos de esportes. Não sou nenhuma atleta, sou completamente amadora. Mas corria, pedalava, fiz beach tênis, musculação, enfim. Eu sempre me inventei muito Tava na se atividade física. movimentando. Eu acho que isso me dava um equilíbrio, era a minha válvula ali de escape mental, de conseguir controlar tudo esse agito, assim, da vida. E aí, como se não bastasse, a gente passou por uma pandemia. Exatamente. E eu acredito que deve ter sido a sua maior experiência, bem ruim, né? No sentido de que ali não era uma morte ou outra, né? O sistema ainda era incerto, Uhum. né? As possibilidades de cura e de proteção também incertas. E eu fico imaginando a tamanha dor que você, em Uhum. específico, ali naquele ambiente, naquele início de pandemia, tinha que digerir com relação às possibilidades, né? Porque eu Uhum. fico imaginando, você era a única ponte entre a família e a pessoa Uhum. internada. Se eu tiver errado, você me corrija. Mas naquele Exatamente. momento, quando se falava precisou entubar o paciente, a gente já sabia que a chance de Uhum. sobrevida era baixíssima. Exatamente. E aí eu imagino que você deve ter passado por algumas situações no sentido de, sei lá, de repente uma despedida por vídeo e você era a Uhum. única interlocutora Muitas ali, vezes. a família buscando notícias, Uhum. e acredito que as notícias eram sempre ruins. Conta pra gente, como é que foi essa tua passagem? Se teve alguma experiência que você pode, enfim, Uhum. citar aqui para compartilhar conosco. Olha, a pandemia foi algo, assim, à parte na minha vida profissional. Eu acho que enquanto eu estava ali na UTI, me preparando para tudo que poderia acontecer ali dentro de intercorrência, sentindo que eu estava fazendo o meu melhor, a pandemia ela veio para mostrar que a gente não sabia nada. E ela Aquilo que chegou. você falou, que a gente não tem o controle de nada, E aí, eu de acho que... repente, além de não ter o controle, tecnicamente falando, a gente não sabia da doença. Exato. Então, enquanto a gente sabe da técnica e a gente aplica ela, mas o paciente tem um desfecho Conhece os ruim, a gente protocolos. sabe que a gente fez o que tinha que ser feito, mas Ok. que não era para acontecer. Uhum. Agora, a pandemia, ela chegou e escancarou que a gente não sabia o que fazer, né? A gente não Exatamente. conhecia a doença. Então, foi um corre entre estudar, passar noites e noites e noites estudando, chorando, Não existia um desesperada protocolo ali a ser e seguido, né, sabendo, chavão? não tinha, e sabendo que o paciente dependia da gente, né? Então, ao mesmo tempo que foi uma experiência, assim, foi transformador na minha vida Eu profissional, na minha imagino. vida pessoal. Eu acho que eu mudei até a forma de enxergar muita coisa depois da pandemia. Uhum. Eu acho que muitas pessoas, que viram isso na pandemia, né? Uhum. Começou a enxergar a vida de uma outra forma. De uma forma mais leve, né? Exatamente. Então, assim, transformou muito, né? E ao mesmo tempo, hoje eu olho, né? Já tem 5 anos de pandemia, 6 anos, né? Exato. Parece que foi ontem. 2020, E eu tenho, assim, uma certa gratidão por ter participado e ter vivido aquilo. Uhum. Porque aquilo, de fato, eu sei que eu dei o meu melhor. Eu me dediquei o máximo dentro dos limites, dentro do que a gente tinha de possibilidade. Então, é meio que... Hoje eu tenho, assim, eu deito a cabeça no travesseiro e tô tranquila. Porque eu sei que eu me dediquei totalmente naquele momento e fiz o que era possível. Você acha que lá dentro, diante de todo desse panorama aí vivido, tinha alguma forma de um compartilhamento entre vocês, profissionais, de um apoio silencioso?
sei lá, de repente deveriam ter sido dias muito intensos, mas vocês se apoiavam, vocês, médicos, enfermeiros, enfim, pessoal da administração de um hospital, vocês tomavam um café compartilhado, vocês conversavam sobre os assuntos. Qual era a maneira de superar cada dia? Porque eu fico imaginando que você voltava para sua casa derrotada, né? Emocionalmente falando. E lá ainda tinha que encontrar os filhos, vida acontecendo. Então, você saía literalmente de um limite de guerra, né? Da linha de frente de uma guerra e voltava para um ambiente que é só amor, que é só vida. Vocês ali dentro, internamente, tinha essa troca, essa fé compartilhada, essa crença, essa questão de dias melhores virão, vamos manter as nossas expectativas, né? Vamos manter o pensamento positivo. Tinha isso? Vocês compartilhavam como nós isso? Não conhecíamos nada do que iria acontecer, a gente sempre tinha uma ideia de que no outro mês ia melhorar. Então, a gente acordava, ia para o plantão e acreditava que aquilo ia acabar. Que ia durar 2, 3 meses. Foi estendendo aquilo e a gente... mas vai acabar. Chorávamos muito juntos, enquanto equipe. Ríamos muito. Foram muitas despedidas de família, como você citou. Muitas vezes eu saí dali e sentei. Eu imagino. Eu posso imaginar, porque tivemos até experiências Sentei na para nossa chorar, família. sabe? Assim, de ver uma mãe se despedindo do filho, um filho se despedindo do pai. Foi, de fato... transformador. E assim, a gente nunca teve oportunidade de conversar isso fora das telas aí, mas... Desculpa pela emoção, faz 5 anos, 6 anos, mas parece que... Eu te falei que a hora que eu estava montando o roteiro da sua vida, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que falar para ela e para todos os médicos, que eu até tenho irmã, cunhada, que também são médicos. Obrigado por vocês terem compartilhado um pouco da vida de vocês e ter sido essa ponte entre as famílias, porque foi realmente um momento desesperador para todos nós, né? Teve famílias que foram devastadas pela pandemia. Morreu todo mundo, né? Outras famílias se reestruturaram e seguiram de forma positiva. E aí teve eu, um dia desses, que te liguei. Exatamente. Para quem não sabe, eu vou até contar um pouquinho da minha história nessa parte em específico. A Valéria foi a médica que me fez a avaliação, um laudo médico, né? Enfim, a minha primeira gestação veio fruto de uma fertilização por óvulo doador. E eu sempre tive um sonho de ter muito mais filhos, enfim, não acontecia. E aí, no meio da pandemia, a gente iniciou um processo de adoção. E dentro dos requisitos dos documentos aí da adoção, eu precisaria de uma avaliação médica de que aquele casal estava apto a realizar a adoção. E aí eu não tive dúvidas, né? Era a Valéria escolhida naquele momento. Eu não tive dúvidas porque eu vi ela, e até é um outro tema que a gente vai entrar posteriormente, mas essa mulher forte, desafiadora, a gente fez alguns pedais de mountain bike, inclusive na estrada antiga de Guariba. Nossa. Você grávida de 5 meses, monitorando batimento cardíaco. E lá, fazendo pedal de mountain bike. E eu falava assim, gente, é possível. Eu mirei, eu falei assim, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa mãe... que tem essa possibilidade, sim, de continuar fazendo aquilo que eu sempre gostei, que também foi o esporte, esses desafios, enfim. Uma curiosidade agora, aquele dia você estava clipada na mountain bike ou não? Eu acho que eu desclipava em alguns momentos, que eu tinha medo de queda.
Ah, que bom. Ótimo. Bom, enfim. Tinha um pouquinho de juízo. E aí eu te liguei. Não sei Exatamente. se era uma quinta ou uma sexta-feira. Ou era uma quarta ou era uma sexta, porque eu tava de plantão na UTI. E foi um dos momentos que eu fui tomar um cafezinho, que a gente parava de vez em quando, ia tomar um cafezinho e jogar um papo furado pra dar uma desestressada. E aí vem a mensagem da Renata, assim, gente... O mundo lá desabando. Tá desabando. E a Renata aqui, nossa... Mas eu achei seu gesto, assim, maravilhoso. Eu até comentei com uma amiga minha, eu falei, gente, essa mulher é porreta. Sabe? Eu achei o máximo a questão da adoção. Acho que eu até mandei um áudio para você na época. Falei, nossa, vai ser um prazer poder ajudar, né? Eu achei fantástico. E assim foi feito. Agora, pensando melhor um pouco sobre o esporte e sobre essa tensão de UTI, né? Saindo um pouco dessa esfera da pandemia... Você não acha que eles eles são, eles têm conexão? O esporte, principalmente o teu esporte que você gosta, assim, algumas... Você fez La Mission, que é uma prova de trail bravíssima. Enfim, você pedalou por muito tempo, pedala ainda. Ali é o teu corpo também, chegando no limite, o coração vem na boca, a tua resistência, aquela constância naquele percurso. E, em contrapartida, tem ali você numa outra cena de UTI, tensão, decisões rápidas, focada. Você não acha que isso pode ter... Tem, total. Coexistência aí, eles se integrarem nesse sentido? Tem total relação, né? E eu acho que o esporte, na verdade, ele complementa, né? Ele me deixa na tensão de concluir uma prova, de dar o meu melhor fisicamente. Me fortalece mentalmente. E para aguentar esse baque aí, que foi muitos anos vivendo nessa rotina de plantões de 24, 36 horas. De UTI? Mais de 15 anos de UTI. 15 anos. E eu acho que o esporte sempre me acompanhou desde o começo. E eu acho que mentalmente falando, até a tomada de decisão, porque na UTI, embora a gente tenha que ser rápido nas decisões, a gente tem que ter calma, né? As coisas não podem acontecerem... As decisões têm que ser assertivas. Na emoção. Então, você tem que ter um certo controle emocional sobre toda aquela situação. Porque são questões de segundos ali que você tem que tomar então você tem uma decisão mais assertiva. Exatamente. Né? Então, eu acho que o esporte entrou na minha vida para isso. Tá. E aí, Valéria, você saindo dessa esfera da pandemia, você tinha algum hábito, por exemplo... Você ia embora do hospital, aí você tinha que retornar à sua casa. Você fazia tirava a vestimenta, lavava, esterilizava antes de abraçar seus filhos? Como é que você fazia esse teu dia a dia? Pós-hospital, dia de pandemia, vamos dizer assim. No começo, eu fazia muito esse ritual. Cheguei a cogitar ficar no hospital, porque eu achei que a pandemia duraria 2 meses. De repente, se eu morasse no hospital 2 meses, eu não teria risco de... Sério? De trazer... Muitos médicos fizeram isso. Verdade. Que até resolveram voltar para casa, porque foram vendo que não ia durar 2 meses. Então, no começo, a gente seguia muito à risca esse ritual. Mas depois, 2 anos de pandemia... É lógico que a gente trocava de roupa, mas esse ritual foi diminuindo, né? Uma coisa que eu fazia muito, eu comecei fazendo na pandemia, que era uma coisa bem inusitada... Era comprar flor. Eu tinha um hábito, nunca tive hábito de comprar flor, porque eu nunca tive muito tempo de ficar aguando as plantinhas, porque minha rotina é muito puxada. Então, eu comprava toda semana muitas flores e eu enchia a casa de flor. Durante a pandemia. Eu não sabia o que era aquilo, o que significava, mas para mim era importante. Porque a gente ficava enclausurado ali, não podia sair, então era do plantão para casa... aquele apartamento pequeno, então eu não conseguia ver verde e para mim era importante. Nossa, eu imagino. Ver verde. Na época da pandemia eu tinha vontade até de comprar um sítio, uma chácara, porque eu falava assim, eu preciso de terra, eu preciso de ver coisas vivas. Eu preciso respirar. E aí eu comprava planta, eu comprava flor, toda semana. Olha só. E Valéria, para essa travessia até a nutrologia, você acha que foi uma decisão racional? Cansei, vou virar a chave.
ou não? Você veio aos poucos sentindo essa vontade de mudança, de não estar mais, de repente, numa linha de frente e começar a trabalhar na preventiva dessa medicina, de poder cuidar com prevenção essas pessoas? Como que você acha que você atravessou essa especialização? Eu acho que era um desejo que ficava bem guardadinho, que eu não tinha me dado conta. Uhum. Então, para mim, foi de repente a decisão, porque não era uma coisa que eu estava planejando. Tá. Eu acho que depois dos 40 também, essas questões hormonais, tem muitas questões que a gente começa a pensar, a questionar, a entender. Será que eu preciso passar a vida toda fazendo só isso? Né? Será que eu posso mudar essa rota? Será que eu sou capaz de mudar esse caminho e ter o mesmo sucesso e conseguir? Então, assim, eu acho que a gente é capaz, né? A gente só tem que ter coragem. É isso aí. E eu acho que foi uma decisão difícil, porque, de repente, você falar para todo mundo que você não ia mais fazer aquilo, que você ia fazer outra coisa, né? Você encarar, né? Tudo isso, o questionamento das pessoas. Então, é muita coragem mesmo de mudar a rota. E foi de repente mesmo. Eu não sei, assim como você, eu me enxergo em algumas questões eu sempre fui muito prática e resolutiva. Então, eu acho que algumas decisões tomadas na minha vida foram tomadas de forma automáticas, mas sempre embasada em valores que, de repente, a gente traz da nossa família, né? Daquilo que a gente cresceu, né? Conviveu, enfim, dos nossos valores. Será que, de repente, você teve a coragem, porque você é uma pessoa que, quando decide alguma coisa, tem a coragem e vai. E aí, uma decisão tomada no automático e agora racionalizando, pode ser, e sentindo, pode ser que você tenha trabalhado isso a vida inteira. Cuidar do ser humano, não mais de forma desafiadora. Continua sendo desafiadora, mas eu falo, não cuidar mais desse limite, atravessando por uma nutrologia, para essa questão muito emblemática aí de reposição hormonal. Essa travessia foi mais sentida. Agora você tem possibilidade de ressignificar melhor esse cuidado com o paciente, de repente? Eu acho que inconscientemente, sim. Talvez não era uma coisa que estava ali, né? Hoje, olhando... Tanto é que quando eu comecei a estudar nutrologia, como é uma coisa que eu gostava, é um assunto que eu sempre coloquei em prática, atividade física, Sim. Alimentação saudável, era algo que eu acredito muito que faz diferença. Eu comecei a estudar com a intenção assim, vou estudar sobre um assunto que eu gosto. Tá. Se eu achar que é legal, eu vou ajudar outras pessoas. E em 2 meses estudando, eu já entendi. Cheguei e falei, Fábio, é isso... já tenho muitos projetos, muitos planos nessa área, eu vou focar nisso. E eu vou transformar. Eu vou transformar. Eu quero transformar agora a vida das pessoas de uma outra forma. E tá transformando, né? As pessoas te procuram. Eu acredito que, por se tratar de reposição hormonal, enfim, essa parte de nutrologia, as pessoas procuram, de repente, a priori, para procedimentos, emagrecimento. E você consegue perceber nesse instante que você está atendendo a sua paciente ou o seu paciente, porque né, também é uma questão masculina, você acha que eles trazem consigo alguma angústia, alguma mágoa interna, de repente, não fala, não é explícito, eles querem, chegam para, de repente... para fazer aquele procedimento. Mas você consegue enxergar, de repente, no seu paciente alguma coisa velada? Por exemplo, perdi o controle sobre o meu corpo, aonde foi parar minha autoestima, aonde é que eu me perdi ao longo desses anos. Você consegue? Você tem esse feeling? Você consegue detectar acho que, isso? Assim, as pessoas elas estão vindo muitas porque elas querem qualidade de vida. Muitas vêm com a questão do emagrecimento, mas o emagrecimento é uma pontinha do iceberg, né? Então, hoje as pessoas querem se sentir bem, elas querem ter mais longevidade, elas querem ter qualidade de vida, elas querem dormir melhor, elas querem coisas básicas, que eu acho que a vida
tumultuada que a gente acaba levando, foi deixando para trás e agora as pessoas estão querendo resgatar isso. Talvez até a própria pandemia fez com que elas repensassem, né? Exatamente. Então, sobre o estilo de vida. As pessoas estão valorizando muito mais essas questões. Elas vêm com emagrecimento, mas elas vêm com outras questões também. Né? A mulher, depois de 40 anos, agora que se fala muito nas mídias sociais, então as pessoas têm acesso à informação. Então, quando elas começam a sentir alguma coisa ali, não, peraí, eu li que, de fato, isso não é normal, eu preciso procurar ajuda. Antes era muito velado, né? Essa questão de reposição hormonal, climatério, né? Eu venho de uma família nós somos em 4 irmãs e uma mãe, então somos em 5 mulheres. Falar sobre menopausa ou climatério ainda era um tabu. Exatamente. Será que é? Será que não é? Às vezes a gente não tem nem a percepção disso. Acha mesmo que está enlouquecendo pela rotina de filhos, casa, trabalho, né? E eu vejo que esse espaço, essa especialização, abriu um grande leque para a gente poder até debater os sintomas a respeito, né? Eu acho que hoje as mulheres, elas têm mais informações, né? Minha mãe também não fez reposição hormonal. Sim. Porque fazia mal. Exato, né? Na Causava época câncer. eu acho que isso. Então, e as mulheres, muitas, alguns anos atrás, não trabalhavam. Elas não tinham uma rotina, às vezes, de sair fora de casa tão intensa. Tinha aquela rotina intensa dentro de casa. Do lar. Mas muitas vezes não tinham um trabalho, uma empresa para comandar, né? Uma UTI para dar conta de 24, 48 horas de um plantão. Exato. Não tinham questões mais intensas. Então, hoje, a mulher está mais sobrecarregada. E quando vem a transição hormonal, bagunça muito. Então, ela precisa de ajuda mesmo, ela precisa de uma direção. E eu fico imaginando, porque o metabolismo vai ficando lento, né? E aí, a mulher vai engordando. Aquele corpo que ela tinha já não existia mais. Aquela agilidade que tinha já não existe mais. E aí, ela, com a rotina atribulada, fica aquele silêncio interno. Ela tá cuidando de todo mundo, marido, profissão, filhos. Aí fica aquele silêncio interno. Meu Deus, com quem que eu vou compartilhar isso? Quem vai cuidar de mim? Exatamente. A doutora Valéria. Exato. E a queda hormonal, ela impacta também na parte neurológica. Exato. Então, assim, o esquecimento para aquela mulher que tem muitos fazeres a fazer durante o dia, cuidar de uma multinacional. A agilidade já não é mais a mesma. Então, assim, isso vai... Alteração, a labilidade emocional... cognição, então isso vai afetando ela. Então ela precisa de fato procurar ajuda, senão ela não vai dar conta de manter aquela rotina tão intensa. E aí, nesse teu trabalho com o paciente, você acaba envolvendo, além dos controles médicos e tal, como é que funciona? Você faz uma bateria de exames, você auxilia num plano nutricional, comportamental, uma atividade física, porque eu vejo que trabalhar especificamente o foco é importante naquele momento, mas e o depois? Exatamente. Né? E o depois, como é que essa pessoa vai lidar com essa transformação? Porque continua, né? Assim, mudança de estilo de vida é o essencial para tudo. Não adianta tomar 1 milhão de medicamentos, suplementos e não mudar o estilo de vida. Então, isso, né? eu bato muito no consultório, né? A importância de mudar esse estilo de vida, alimentação, atividade física, avaliar as disfunções hormonais através de exames, avaliar a composição corporal, porque hoje a massa muscular está relacionada com longevidade e redução de risco cardiovascular. Então, a gente faz parte do atendimento, essa avaliação aí da composição corporal, os exames laboratoriais que complementam toda a análise, né? E tratar aquilo que o paciente está precisando naquele momento. Nem mais, nem menos. Aquilo que ele precisa, suplementar com aquilo que ele precisa. E a gente está batendo na tecla aí de mulheres e tal, mas com os homens também acontece isso. Com os homens também. Os homens, eles têm um impacto menor, porque o hormônio masculino, ele começa a ter uma queda. Mas ele é uma queda que vai caindo gradativamente, né? Então, o homem, depois dos 40 anos, ele começa a ter uma queda.
E isso é muito individual, de paciente para paciente. O que acontece na mulher é pior. Porque a mulher, ela não tem uma queda só, ela tem uma oscilação. Tá. Então, tem dia que o nosso hormônio, depois dos 40, tá alto. Por isso que a gente, dependendo de como vai estar, tem dia que a gente tá querendo matar um. Tem dia que a gente tá chorando. Porque a gente sofre muito essa oscilação hormonal. É isso que impacta na qualidade de vida da mulher. Essa é a diferença do homem. Pro homem, eles saíram ganhando. Mais uma vez. Ô, Valéria, e aí as pessoas que têm interesse de fazer esse planejamento, essa reposição hormonal, enfim, essa parte toda de nutrologia, onde é que elas te encontram? Você está em Jaboticabal, Ribeirão Preto, como é que elas te acham? Dá um pouco, um spoiler aí da sua nova carreira. Eu estou atendendo em Ribeirão presencialmente, mas eu faço alguns atendimentos em Jaboticabal, né? Principalmente dos pacientes que estão fazendo planos de acompanhamento. E homens e mulheres. Tanto homens quanto mulheres, né? Atendo bastante homens. E então, eu estou atendo teleconsulta também, né? E estou inaugurando uma sala nova agora em abril, provavelmente maio. Depois eu conto aí mais detalhes, que ainda não está pronta. E aí, vai ser um prazer atender. Ah, que legal. Agora, só uma curiosidade minha, interna aqui, que vai ficar externa. Três curiosidades que a doutora Valéria faz, ou diária, ou semanal, ou mensal. 3 coisas que nunca ninguém jamais imaginou que você faria. Ai, deixa eu pensar. Não deu tempo de eu pensar. Tipo, acordar cedo, ter algum alimento que só você come... uma leitura, um hábito, Olha, uma tem algumas superstição. Coisas que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de acordar, independente da hora, a primeira coisa que eu fazer é abrir a janela e olhar como é que tá o tempo. Quem me segue nas redes sociais vê que eu tô sempre postando o nascer do sol, porque eu sou apaixonada por essa coisa de começar um novo dia, uma nova chance, então me fascina muito. Então, a primeira coisa que eu faço em casa, às vezes tá madrugadinho, o sol ainda nem apareceu, mas eu gosto de olhar pela janela e ver, e sentir essa coisa do dia começando. Isso, para mim, é um ritual. E não fico sem o primeiro café do dia. Então, é o café e essa olhada aí para essa vista. Tá, ficou faltando uma, mas até o final você vai lembrar. Não, mas agora mesmo, para finalizar, esse bate-papo que foi uma conversa entre amigas, entre profissionais que passam pela mesma fase, que estão em busca dessa travessia, e acho que as travessias nunca se acabam. Se alguém lá do outro lado, aqui dessas telas, estiver escutando esse nosso bate-papo e tiver também nessa travessia, nessa baixa autoestima, nesse cansaço corporal, nesse cansaço mental, se ela tivesse ali procurando uma palavra, um conselho, o que você diria para essa pessoa sem pedir permissão? O que você falaria para ela nesse momento? Olha, tenham coragem. Coragem para mudar. Não se preocupe com o que os outros vão falar, né? Seguir pelo que está dentro de você. Aquilo que é importante para você e mude a rota. E mude quantas vezes for possível. Se não deu certo, muda de novo. Vai mudando, vai mudando, vai mudando. Enquanto a gente estiver vivo, a gente pode traçar o nosso caminho da forma como a gente quer, sem pedir permissão para ninguém. É isso. Muito obrigada por você compartilhar a tua trajetória, a tua travessia comigo e por você acreditar nesse episódio, assim como eu acredito nesse projeto. Estou adorando, viu? Parabéns, viu? Se essa conversa te tocou, talvez seja porque você também está passando por alguma travessia. Que você tenha coragem de mudar, de se cuidar e de transformar quantas vezes forem necessário. Porque a medicina que transforma a humanidade começa quando você decide mudar e viver a sua consciência. Até mais!